Louvado, bendito para sempre, seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando nós consideramos tudo quanto a palavra do Senhor nosso Deus nos diz, e nós observamos o que está acontecendo no mundo, nós chegamos à conclusão que realmente nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Todas as profecias bíblicas estão se cumprindo, e se cumprindo de forma acelerada. É verdade que durante toda a existência da humanidade houve fome, houve guerras, houve rumores de guerras, houve terremotos, houve pestes, pragas, doenças, houve iniquidade, houve multiplicação da iniquidade, sempre existiu essas coisas. Mas o que nós estamos observando é que nestes últimos anos, todas estas coisas estão acontecendo em um momento simultâneo. Nós estamos presenciando todas as profecias bíblicas. O retorno do povo judeu para a terra de Israel, o alinhamento das nações, a perda da nacionalidade. A União Europeia é um exemplo disso. Você tem um bloco de vários países que você pode transitar de um lado para o outro sem necessidade de passar por postos de imigração, alfândegas, uma única moeda, o euro, um parlamento único, parlamento europeu, em Bruxelas, na Bélgica, um governo praticamente único. Aos poucos, as nações vai perdendo a sua identidade, a sua nacionalidade, as suas características, e os governantes locais vão abrindo mão do seu poder, da sua soberania, em troca de um projeto globalista. E nós vemos isto acontecer no Brasil. Nós temos aí um presidente recém-eleito que é globalista, quer unificar a América Latina. Já se fala em criar uma moeda única na América Latina. E aí você olha para a palavra de Deus, você compara o território que você está caminhando, que a humanidade está caminhando, com o mapa. A palavra de Deus é o mapa. E como num mapa, você tem a descrição do território, mas quando você está viajando por aquele território, você começa a observar detalhes e, por vezes, quando você só olha para o mapa, você às vezes não consegue absorver, não consegue interpretar. Mas quando você está viajando por um território e comparando ele com o mapa, a tua mente vai assimilando. Você vai dizendo, olha, que interessante, o mapa dizia que a curva era para a esquerda e realmente a curva é para a esquerda. O mapa dizia que tinha uma montanha e realmente tem uma montanha. Né? O mapa dizia que ali tinha um rio, realmente ali tem um rio. Só que o mapa diz que tem um rio, mas não diz que o rio é de águas turbulentas, de águas tranquilas, né? Mas aí a tua experiência, você vai vivenciando aquela experiência, você vai assimilando melhor aquilo que o mapa diz. Observe um texto da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 12 e o versículo de número 13 e o versículo 14. Diz assim o texto bíblico: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. E estes
têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Aleluia. O mapa está dizendo que no final dos tempos haverá 10 reis, 10 líderes mundiais que entregarão o seu poder à besta, ao anticristo. Você não consegue enxergar nesta passagem aqui o globalismo? Você não consegue enxergar nesta passagem aqui os blocos de nações que vão se formando ao longo dos anos? União Europeia, União das Nações Africanas, Mercosul. Você não consegue enxergar nisso que estes blocos de nações estão elegendo um político, um líder regional sobre eles todos, e que este líder regional, em algum momento da história, poderão eleger um líder mundial, global? Para mim, isso é muito nítido ao ver o que está acontecendo no mundo, ao ver o alinhamento das nações, ao ver que nações estão abrindo mão da sua soberania. Já se fala na ONU, em várias entidades, inclusive no Vaticano, inclusive no nosso STF no Brasil, já se fala da Agenda 2030, um projeto que engloba política, economia, religião, costumes, um projeto que visa unir a humanidade em torno de um objetivo, de um propósito. Agora imagine, vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo, imagine pessoas que viveram 200, 300, 500 anos antes de nós. Eles olhavam para uma passagem dessa e eles diziam, é impossível isso acontecer. Porque naquele período, os estados, as nações, eram extremamente nacionalistas. Ninguém abria mão da sua soberania. Cada país, cada estado, em muitos casos, cada cidade tinha sua própria moeda, os seus próprios regimes, suas próprias leis. Agora você já tem regiões, nações se unindo em torno de um projeto comum. Aí você olha para o que está acontecendo no mundo pós-pandemia. A pandemia da Covid-19 mudou o mundo, mudou a política mundial, mudou os conceitos do mundo. Durante a pandemia da Covid-19, nós vimos, a nossa geração presenciou o mundo se unir em um único intento, objetivo, propósito. Todos os governantes, praticamente todos, exceto alguns poucos, Jair Bolsonaro foi um deles, talvez o presidente da Rússia foi um deles, o presidente de poucos países tiveram um comportamento diferente, mas na sua grande maioria, as nações se uniram e falaram uma mesma língua, o mesmo intento, defenderam a mesma pauta. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse, capítulo 17, versículo 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta, ao anticristo. Estes têm o mesmo intento. Durante a pandemia da Covid-19, eu olhava os presidentes, os primeiros-ministros, os governantes, falando tudo a mesma coisa. Não tinha comprovação científica nenhuma. Era algo novo.
Era algo inédito na história da humanidade, mas eles embarcaram em uma tese, em uma teoria, e eles defenderam esta tese, esta teoria de unhas e dentes. Usaram polícia, usaram exército, usaram leis e defenderam esta tese. E eu olhava para isto, irmãos, e eu me lembrava desta passagem. Estes têm o mesmo intento. Eu não estou aqui dizendo que nós já estamos vivendo o período apocalíptico, mas eu estou dizendo que a pandemia da Covid-19 acelerou o processo. E o mundo já não é o mesmo. O mundo não é o mesmo de 3, 4, 5, 10 anos atrás. Acelerou-se o processo. As liberdades individuais das pessoas foram removidas. O direito sagrado de culto, de ter um templo aberto, foi removido. Igrejas foram fechadas. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Você já viu alguém entregar poder? Para e pensa. Você já viu algum governante dizer assim: não, eu tenho poder, mas eu vou te entregar. Não vou exercer o poder que eu tenho, eu vou dar para você exercer no meu lugar. Você já viu alguém fazer isso? Pois é. Durante a pandemia, isso foi feito. Durante a pandemia, isso aconteceu. Na União Europeia, isso está acontecendo. Países que até então eram soberanos entregaram o seu poder. Governantes entregaram o seu poder, a sua soberania, em troca de benefícios, em troca de alguns privilégios. Mas o certo é que entregaram o seu poder. Hoje, na União Europeia, existem leis comuns a todos os estados, todos os países da União Europeia. Eu olho para a União Europeia, irmãos, eu lembro dessa passagem bíblica e tudo fica muito nítido na minha cabeça. Está acontecendo. O processo preparatório para o período do anticristo está acelerado. Acelerado. Antigamente, um presidente, um primeiro-ministro, um governante, ele podia muito, mas ele não podia tudo. Hoje já pode tudo. Hoje você vê na China um primeiro-ministro, um homem, fazendo o que quer em um país que tem bilhões de habitantes. Hoje você vê no Brasil um homem fazendo o que bem quer. E isso tudo está acontecendo no mundo pós-pandemia. Entregarão o seu poder e autoridade à besta, ao anticristo. Estes homens, estes líderes, combaterão contra o Cordeiro, combaterão contra Cristo. Olha o que está acontecendo no mundo, leis sendo criadas para perseguir a igreja. O presidente eleito, Lula, falou recentemente que vai querer vacinar todas as pessoas, crianças, adolescentes, vai intensificar a vacinação contra o Covid, essa vacina que foi feita recentemente, que em muitos casos, muitos especialistas dizem, né, os especialistas dizem, que ela é experimental, está em fase de testes ainda. E ele diz claramente que se a igreja não ajudar na campanha de conscientização da vacinação, a igreja será punida. Se houver mortes, os pastores, os líderes serão punidos. Isso, por acaso, não se encaixa nessa passagem bíblica? Estes combaterão contra o Cordeiro. E lembre-se, combater contra o Cordeiro, combater contra Cristo, é combater contra a sua igreja. No capítulo 9 do livro de Atos, Saulo perseguia a igreja. Mas quando ele se encontra com Cristo no caminho de Damasco, Cristo diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Veja, não dá para separar Cristo e a igreja. Se persegue Cristo, persegue a igreja. Se persegue a igreja, persegue Cristo. É o noivo e sua noiva.
Não existe a ideia de separação. Se você persegue um esposo, pai de família, você está perseguindo a família toda. Combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Aqui está a nossa confiança e esperança, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Assim como ele vence, aqueles que estão com ele vence também. A igreja, aleluia, será vitoriosa. A igreja será vitoriosa. Nós vamos passar momentos difíceis. Este alinhamento, as nações se alinhando, criando leis comuns, globalismo, comunismo, socialismo, esta pauta mundial contra os bons costumes, contra os princípios cristãos, contra a igreja, contra Cristo, tudo isso mostra que nós vamos passar por dias difíceis. Alguns vão abandonar a Cristo, alguns vão mudar de lado. Mas a Bíblia diz, e ela é a verdade, nunca mentiu, nunca falhou: os que estão com ele vencerão. Chamados, eleitos e fiéis. Tem aquele que é eleito, mas não é fiel. Quantas vezes você elege um político, mas ele se torna um corrupto, infiel? Eleito é aquele que é chamado por Cristo, foi eleito por ele, foi chamado por ele. Mas é necessário também ser fiel. Eleitos e fiéis. A igreja irá triunfar. As nações estão se movendo. As nações estão agitadas. Os príncipes deste mundo, os governantes deste mundo estão agitados contra Cristo, contra o Senhor dos Exércitos e contra o seu ungido, conforme diz a profecia bíblica. Mas eles serão derrotados, e a igreja de Cristo Jesus, aqueles que são chamados, eleitos e fiéis, sairão vencedores. Que o Senhor nosso Deus continue nos ajudando, tendo misericórdia de nós e nos dando graça para continuar servindo a Ele para a glória do Senhor.